voltei, meus amigos, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre as polêmicas da Amazon. Tem algumas que têm a ver muito mais com a comunidade literária, porque o enfoque delas é o Kindle, o modo como a Amazon vem se comportando através dos tempos em relação ao aparelho para leitura digital. De início, eu já quero deixar bem claro os materiais que eu usei para estudar essa pauta. O meu vídeo em específico é inspirado no vídeo da Arwa Ortiz, que por sua vez usou como apoio um vídeo gringo chamado The Amazon Your Kindle. Outro material de apoio para o meu vídeo, porque eu vou estender para outros tipos de polêmica, um documentário da Netflix chamado Pray and Obey, traduzido para português como Rezar e Obedecer. Não é um documentário tão recente assim, porém eu vi no início desse ano. Demorei para fazer esse vídeo porque quando eu assisti os vídeos anteriores que eu citei, eu não achei que fosse algo tão grave assim. Sinceramente, no meu caso, eu não estava me sentindo afetada por esse problema, porque é assim que a humanidade se porta perante ao que há de ruim mesmo. Se não te afeta, logo você não se incomoda. Isso é um comportamento natural. O que está rolando é o seguinte: num resumo bem sucinto, a Amazon não permite mais que você, como consumidor, principalmente se você tiver o aparelho Kindle, transfira arquivos de outra procedência que não seja a loja da Amazon ou então a assinatura Kindle Unlimited no seu aparelho Kindle. Você não consegue mais transferir por cabo ou por e-mail, que é uma maneira mais fácil que as pessoas antes utilizavam. Por que isso é um problema que afeta tanta gente? O Kindle é um aparelho que muita gente também comprou, não simplesmente porque gosta de ler ou porque é leitor e queria comprar porque outros leitores têm. Também por motivos de saúde. Com o passar do tempo, a gente viu muitíssimas notícias falando sobre as luzes de celulares, computadores, tablets, o quanto isso faz mal para a nossa saúde, desde visão até má qualidade do sono. E existem pessoas que trabalham com texto, e eu não estou falando nem sobre escritor mesmo, várias outras profissões recebem muito texto que você precisa lidar com eles e você precisa fazer leitura, às vezes não está impresso, está na versão digital. Então é uma boa pedida um Kindle, ou era até um tempo atrás, assim como estudantes também, que geralmente estão na graduação, eles consumiam bastante o Kindle para poder fazer os seus projetos baseados em textos. Estar na faculdade é sim ter que usar muitos livros para ter uma boa bibliografia, principalmente se você está na fase de fazer o TCC. Porém, por que eu estou falando que isso não me afetava tanto? Muita gente também, fora essas pessoas que trabalham e essas pessoas que estudam, também usavam dessa ferramenta para propagar a pirataria. Ou seja, eu não utilizava muito porque eu não tenho hábito de praticar pirataria, eu não gosto disso, por motivos óbvios de que quando você faz isso, na minha opinião, você está roubando, né, de outra pessoa que deu duro para fazer aquele trabalho, que no Brasil já não é muito bem reconhecido. Mas é claro, gente, vamos pensar no caso dos estudantes, por exemplo. Eles também utilizavam de livros de literatura mesmo, mas será que todos eles usavam da pirataria? Na minha opinião, não. Eu imagino que a pirataria tenha sido uma porcentagem bem menor, não de pessoas, mas em relação aos títulos mesmo. Por quê? No meio acadêmico é mais valorizado, e vocês sabem disso, o que é um problema, porque não deve ser a única coisa valorizada. Essa é a relação de problema, porque fora isso, não tem nenhum problema você gostar de clássicos, certo? No meio acadêmico, eles são muito mais valorizados e geralmente clássicos, eles costumam ter mais de 100 anos, ou seja, já atingiram tempo suficiente para estarem disponíveis em domínio público, o que significa que é de graça e você não precisa roubar de ninguém, porque legalmente ele já está disponível para você na internet. Aí você podia baixar em PDF, converter para o arquivo MOB, que antigamente era o arquivo que se usava no Kindle,
Hoje em dia é somente EPUB, mas por conta do lado da pirataria, que eu sei sim que é muito comum entre os leitores, infelizmente, porque livro é caro no Brasil. Eu gravei um vídeo sobre isso. Caso você não tenha assistido, ele vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, falando sobre motivos para ser assim em território nacional. Eu entendo o lado dessas pessoas como consumidoras, mas também entendo o lado das pessoas como produtoras, como quem escreve os livros. Aparentemente, até então, a Amazon deixava liberado. Quem quiser transferir arquivos de outros lugares para cá, transfira. Sendo que eu achava um pouco estranho esse comportamento de não ligar, porque o Kindle é um aparelho que dentro dele vem uma loja digital que é a Amazon. Então eu achava estranho, porém eu pensei que se já faz mais do que mais de 20 anos que o Kindle existe, ou quase isso, se eles não mudaram até agora, é porque eles não veem nenhum mal nisso e não vão mudar mesmo. Eis que eles mudam e proíbem essa transferência de arquivos por meios externos. Eu não diria que essa atitude divide opiniões, porque eu devo ser talvez a única pessoa no planeta Terra que não se incomodou logo de início. Hoje em dia eu já percebi, às vezes a gente tem que admitir, às vezes a gente demora para perceber qual é o certo a se pensar sobre tal assunto. Eu admito isso, tá? Já deixando bem claro, eu nem precisava contar isso para vocês, mas eu tô querendo gravar com total sinceridade. Eu poderia omitir essa parte de que eu não tava achando ruim, até entender direito do que se trata a coisa. Mas eu também não quero que vocês pensem que eu não achava ruim, porque eu tenho rios de dinheiro, então todos os e-books que eu tenho, que eu já fiz um vídeo de tour pelo meu Kindle, eu comprei e na verdade não, são todos de graça, não de pirataria, tá? Porque vira e mexe a Amazon disponibiliza algumas coisas gratuitas, eu sempre fico de olho nessa aba dos livros gratuitos. Às vezes esses e-books que são mais baratinhos, às vezes entra em promoção e já fica de graça mesmo. Enfim, era assim que eu conseguia eles, por isso que tem bastante sem usar a pirataria. Aliás, para quem já acompanha esse canal há algum tempinho, pelo menos a partir de março, talvez por ver os vídeos que estavam sendo lançados desde aquela época, já sabem que ao invés de nadar em dinheiro, eu estou precisando, né? Mas, gente, eu não vim aqui para pedir nada, não. Eu trabalho de graça porque eu quero, aliás, em relação ao YouTube, mas eu tô procurando emprego, tá? Só para deixar claro. Como eu fui lerda e demorei para perceber o que tudo isso significava, eu acho que a empresa quis esfregar na minha cara qual que era a intenção, se pronunciando da seguinte maneira: os e-books que vocês têm não são propriedade de vocês. Ah, mas eu paguei. Problema teu. Você pagou para ter temporariamente. Até aí, vamos dizer que estaria tudo bem. Afinal, se a gente pegar o exemplo da Prime Reading, da Kindle Unlimited, são como se fossem bibliotecas pagas em que você faz assinatura mensal e os livros são temporariamente, porque você pode pegar no máximo 10 títulos por vez e se você quiser pegar mais um, você vai ter que trocar. Por isso que é no sistema de biblioteca, digamos assim. Você tem que devolver. Ele não vai estar mais na sua biblioteca do Kindle. Biblioteca que eu me refiro ao título que eles usam para a página onde você guarda os seus títulos, que não são seus. E a gente só vai descobrir isso depois de quase 20 anos. Olha que coisa boa, gente. Até então, o que dava a entender é o Prime Reading e o Kindle Unlimited são livros que sim você usa temporariamente e você escolhe se você quer pagar. E os outros que você comprava eram seus. Era esse o entendimento que a gente tinha. Você comprava o livro e você ficava com ele para sempre se você quisesse, assim como você também poderia excluir da sua biblioteca se você quisesse. Mas a empresa resolveu contar pra gente, assim, um pouco atrasada. Talvez eles tenham decidido isso depois, tá? Não tô acusando de mentira. Caso isso tenha sido uma coisa que eles sempre souberam, não foi nem um pouco justo contar só agora. Em resumo, nenhuma forma que você vai comprar, pagar por um livro dentro das lojas do Kindle, seja Kindle Unlimited, seja Prime Reading, seja fora desses planos de assinatura, você comprar mesmo, clicar ali, comprar com o meu cartão ou pagar no boleto,
não é teu. Esquece. E a Amazon ainda falou para piorar, sabe, aquele discurso que eu não posso falar aqui, eu vou censurar depois. E sentou em cima. Isso que eles fizeram. Porque eles ainda falaram que não só é temporário, quanto eles que decidem por quanto tempo você vai ter o e-book. Ou seja, supondo que você compra 5 e-books. E aí você vai lendo devagar do seu tempo. Vamos supor que você é um leitor iniciante, porque é comum de ler mais devagar, ou você é só uma pessoa que tem mais o que fazer. Você é ocupado, você vai ler devagar, consequentemente, você não pode ler o tempo todo, porque suas 24 horas são bem cheias, bem preenchidinhas. Aí você demora bastante ali, algo que não tem nenhum problema, vamos lembrar disso, ninguém precisa ler um livro por dia. E vamos supor que de todos os livros que você comprou, você conseguiu ler 4, e aí de repente, opa, fui lá na minha biblioteca Kindle, sumiu o quinto e-book que eu tinha comprado, porque vamos supor que você demorou o quê? Você demorou 6 meses e aí, pô, comprei esse e-book 6 meses atrás e ele desapareceu. Será que é um bug? Não é. Foi a empresa que decidiu tirar o livro de você. Isso é chamado de licenciamento. O que é licenciamento? Vamos supor que um lojista, um vendedor, tem um e-book ou um estoque de e-books. Aí você vai lá e você quer comprar o licenciamento de um deles. Você compra, tá com você. Você tem esse e-book licenciado, que é uma compra temporária. A partir do momento que quem tem a posse do estoque de e-books não quiser mais que fique com você e determinar que o prazo acabou, problema teu, devolve. E aí volta a estar com essa pessoa que detém a posse do produto. É muito diferente você possuir o produto do que você ter licenciado esse produto. Olha, eu sinto que foi bem um golpe, porque ninguém sabia disso. Quando eu estive em negociações com minha adulta responsável pedindo para ganhar um Kindle lá em 2020, ela me perguntou: se você comprar um e-book dessa tal maneira, que é comprar, se chama de comprar mesmo, não é em Kindle Unlimited, nem em Prime Reading. Se você fizer a compra desse jeito, o livro fica para você ou você tem que devolver? Na época eu respondi: o livro fica para mim, porque era assim que a gente tinha conhecimento de que funcionavam as coisas. E até então era uma verdade. E por que ela me perguntou isso? Se naquela época a gente já soubesse que é licenciado, principalmente se tivesse um prazo determinado, ou seja, alguma duração, vamos supor, você compra um e-book e depois de um ano não é mais teu. Se tivesse isso, eu nem teria ganhado o Kindle, não teria ganhado e-book nenhum, porque valeria a pena? Não valeria. Gente, livros, tantos físicos como e-books, não é como comida que você compra no mercado, você sabe que tem um prazo de validade. Só que é essa questão, justamente, você compra para comer em curto prazo. Não é um objeto que você pensa que você vai ter a sua vida inteira e que você compra justamente para isso, para ter a vida inteira. Não é a mesma coisa, mano, é totalmente diferente. Não vale a pena você comprar um livro, vamos supor que seja um livro físico, para vocês entenderem a estranheza disso. Pensa que você comprou numa livraria, você levou para tua casa. E aí, vamos supor que você seja aquele tipo de leitor há muito tempo já, que você tem uma estante repleta com muitos livros, centenas, talvez até milhares. Consequentemente, você não vai ter tempo de ler tudo no mesmo ano. Aí, do nada, no ano seguinte, alguém bate nessa porta. Então, sabe aquele livro lá que eu te vendi ano passado? Devolve. Se você quiser ter mais um ano, compra de novo. O mesmo valor. Ou até pior, porque do jeito que as coisas vão aumentando, né? E outra, vamos pensar, o Kindle naquela época que eu comprei custava R$ 350 ou menos, porque direto entrava em promoção. E hoje em dia custa 540. O preço aumentou quase R$ 200 de 2020 para cá. É uma diferença enorme. Agora pensa o seguinte, você compra um Kindle, compra vários e-books de uma vez, logo quando você compra o Kindle também. Depois de um ano, pode ser que você não tenha mais nenhum desses e-books. O que você faz?
Porque, em teoria, o Kindle já não vai mais ter utilidade. Porque o que vai ter lá dentro para você fazer? Nada. E você também não pode colocar outros arquivos. Entende que é um dinheiro muito caro que você paga para você só ter de volta incerteza? Como eu falei para vocês, gente, estou vivendo fases aqui junto com vocês. No início não estava preocupada. Depois caiu a ficha, eu me preocupei. Durante a gravação desse vídeo eu estou ficando revoltada. Tá escalonando, né? Por que essa revolta tá ficando assim, do nada tá caindo aqui em mim? Pô, gente, eu confiava muito nesse aparelho. Para vocês terem ideia, quando eu comprei, eu fiz uma professora comprar, uma amiga comprar e até a inimiga comprar. Vocês sabem como é fácil convencer alguém em relação a comprar alguma coisa quando a pessoa gosta de você? Agora, uma pessoa que não gosta de você, a pessoa que não gosta, ela não vai fazer questão nem de te ouvir. Mas naquele tempo, realmente o produto era tão bom, com custo-benefício tão perfeito, era tão útil, funcionava tão bem, que eu consegui convencer um monte de gente. E eu não estou nem falando que eu estava na intenção de, né? Porque eu não sou formada em marketing nem nada. Nunca fiz nenhuma publi na vida, afinal estou começando, né? Mas, como eu falei em outro vídeo, eu tenho energia de marqueteira desde criança, que eu divulgo as coisas sem saber que estou divulgando, porque é o seguinte, você gosta de uma pessoa, o que você vai fazer? Falar bem dela por aí. Se você gosta de um produto, o que você vai fazer? Falar bem dele por aí. Foi isso que eu fiz. Eu fiz várias pessoas comprarem, porque na época tinha todo sentido. Hoje em dia, eu não tenho coragem de fazer isso de novo, porque como que eu vou falar pra pessoa tudo que eu acabei de falar agora? E vai ficar pior, tá? Eu falei pra vocês no vídeo passado que eu tô há muito tempo pra fazer vídeos sobre o custo-benefício do Kindle. Agora vocês estão vendo que eu já não vou mais fazer vídeo sobre custo-benefício disso, porque tá muito difícil você falar para as pessoas comprar tendo tudo isso de ruim. Agora, já falando sobre outros pontos ruins da Amazon em geral, quando teve aquela alta de pessoas trabalhando online para a Amazon, não era pago. E eu não estou falando que foi avisado. Ah, você vai fazer um trabalho voluntário. Não era voluntário, tá? Era trabalho remunerado em teoria, porque as pessoas não recebiam dinheiro, tá? Isso saiu em jornais, na TV, também tiveram matérias escritas online, tiveram também relatos. Porém, a polêmica que eu quero focar aqui é uma polêmica muito estranha, que eu só descobri agora, mas tem a gente que já sabia disso antes, porque foi gravado o documentário Pray and Obey, Rezar e Obedecer, que é sobre a igreja FLDS, que é uma sigla para Fundamentalist Last Day Saints, que em português é Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias. Como eu vou falar de igreja, já tem que deixar bem claro que eu não estou falando aqui sobre os fiéis, sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias do Brasil, porque isso aconteceu lá fora, não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil, tá bom? Aconteceu nos Estados Unidos. A igreja, obviamente, não é a mesma, ela leva o mesmo nome, porque provavelmente a intenção era que fosse a mesma, mas não tem como, porque. Olha, já estou falando sem paciência. Não tem como, porque não existem só hábitos religiosos, existem hábitos culturais. Consequentemente, as coisas se misturam, então não tem como igualar, por mais que você tente. Lá nos Estados Unidos, o que acontece com a FLDS? Ela não é considerada uma igreja comum, ela é considerada uma seita. Que absurdo você está falando que a igreja é uma seita. Primeiro que eu estou falando que é uma igreja específica. Segundo que seita é uma palavra que as pessoas não interpretam direito. Seita é uma palavra que significa o seguinte: a partir do momento em que uma vertente religiosa, vamos supor, existiu em primeiro a Igreja Católica. A vertente, por exemplo, foi a Igreja Presbiteriana, é uma das vertentes. A partir do momento que uma vertente surge, ela segue sendo uma igreja, porque ela é derivada da outra. Ela só não é a mesma coisa, mas ela ainda não é uma seita. O que diferencia a seita? Um pequeno grupo de pessoas
decide se separar, não frequentar mais a igreja, só que eles fazem os mesmos cultos da igreja do jeito deles. Ou seja, eles não frequentam mais a igreja, eles fazem por conta própria. É isso que significa uma seita. Então, por que que a FLDS é considerada uma seita? Essas pessoas, elas se separaram no sentido de que eles literalmente se afastaram da sociedade. Eles foram mudando de cidade, tá? Porque o negócio ficou tão pesado que teve perseguição policial, conforme foi ficando bem ruim a situação, porque eu vou explicar depois. Mas eu prefiro que vocês assistam o documentário para entender melhor, tanto em relação à ordem cronológica, tá? Porque eu não vou falar o que acontece, porque não é legal dar spoiler de série para vocês. Eles viviam isolados da sociedade, em cidades em que não podia entrar caso você não fosse da FLDS. Por exemplo, Salt Lake City. Antes, gente, Salt Lake City era uma cidade comum em que qualquer pessoa podia fazer passagem se estivesse viajando, por exemplo. Você podia fazer turismo lá. Inclusive, é uma cidade que está presente na road trip que a Carol e a Therese fazem no livro chamado Carol. Foi lá que eu conheci o nome dessa cidade, Salt Lake City, que fica no Texas, que já é um estado também muito suspeito, muita coisa acontece lá. São muitos extremos, né? Ao mesmo tempo que acontece FLDS, também tem o quê? Jogo de cassino. Então, se eu não me engano, o início da FLDS foi lá nessa cidade de Salt Lake City, em que vários integrantes da igreja se mudaram para lá para fazer a seita. E a religião, eu vou falar bem por cima, consiste em homens que são polígamos. Então, eles podem ter várias esposas. E na cabeça do pessoal dessa seita, acredita-se que quanto mais esposas um homem tem, mais perto ele está do céu. É tipo uma escada. Quanto maiores degraus, mais para cima. No caso, seria quanto mais esposas, mais perto do céu. Qual é o sentido disso? Expliquei de uma forma bem rasa, porque o vídeo não é sobre religião. Qual que é o problema nessa seita da FLDS? Eles tiveram que sumir de algumas cidades em que eles já moraram, porque a população foi crescendo, consequentemente os caras tinham várias esposas, tinham também vários filhos, mais ainda, né? Era um grande número de pessoas, foi se tornando milhares de pessoas, tá? Para morar em suas cidades, conforme foi tendo perseguições policiais contra essas pessoas, porque infelizmente, dentro da seita, como eles não tinham acesso à mídia nem à comunicação externa, eles não podiam falar com pessoas de fora, acontecia muita coisa lá dentro que eles não sabiam que eram crimes, que eram coisas erradas, e eles não tinham como escapar, eram vítimas que não tinham saída. Então, a polícia foi descobrindo por quê. Como era um homem para ter várias esposas, os próximos homens que foram nascendo, eles foram sendo expulsos. Então, geralmente, esses homens, como não estavam mais lá dentro, eles tinham acesso à mídia e começaram a fazer denúncias, porque estavam acontecendo muitos tipos de abusos. E eu não estou falando só o que vocês imaginam. Os meninos que não tinham sido expulsos, por exemplo, eles, quando estava tendo processo de mudança de cidade, eles mesmos construíam coisas como moradias e igrejas, e era um trabalho voluntário, mas era trabalho infantil, tá? A maioria dos trabalhadores, misturando com os adultos, eram crianças e eles trabalhavam o dia inteiro. Trabalhavam, eu falo errado, porque isso ainda acontece, tá? As pessoas da FLDS ainda trabalham de forma voluntária. Voluntária é um modo de dizer no sentido de que eles não são remunerados, mas eu acho que eles são mesmo obrigados, não é nem questão de você escolher trabalhar de graça. Esse, por exemplo, trabalho infantil é um dos crimes abusivos que acontecia dentro da FLDS, que gerou mais perseguição policial ainda. E o que tudo isso tem a ver com a Amazon? Pois é, gente, muitas pessoas da FLDS, não sei como, mas eles têm muito dinheiro, isso é falado no documentário, e eles têm terras, e nessas terras você pode comprar deles e fazer construções baratas com a mão de obra deles, que é voluntária. Ou seja, também vai ser mão de obra barata, porque na verdade você não precisa pagar. O que a Amazon tem a ver é que ela já fez contratação
dessa mão de obra. Pois é, mão de obra que não é remunerada e tem um grande percentual de trabalho infantil. O que isso afeta na minha vida? Nada. Afinal, não sou eu que estou fazendo uma construção para outra pessoa viver em luxo, ou no caso, para uma empresa, sem ganhar dinheiro nenhum, estragando meu corpo, acordando cedo e indo dormir tarde. Não tem nada a ver comigo. Porém, isso é motivo para eu apoiar uma coisa dessa? Quando você acha ruim uma coisa, você não compactua, logo você não incentiva. E o jeito de não incentivar uma empresa é não consumir, não é mesmo? Eu já estou com muito pé atrás em relação à Amazon. Infelizmente, foi uma empresa que ajudou muito a democratizar as coisas, tanto no sentido de ter muita promoção, preço muito abaixo do mercado, no geral mesmo, até em época fora de promoção, quanto no sentido de acesso. A Amazon conseguiu expandir as mercadorias até chegar nas pessoas. Muita gente que morava no interior não tinha acesso a muita coisa. Por exemplo, na cidade que eu moro, não tem livraria. Na cidade vizinha, que é onde eu vou, tem uma só. A Amazon conseguia chegar nesses lugares mais remotos em que às vezes, assim como não tinha livraria, não tinha sebo, não tinha nem biblioteca talvez, e a Amazon conseguia fazer um sistema de entrega, talvez por correio ou outros métodos. E eu não posso fingir agora que eles não ajudaram nessa parte. Agora, se eles fizeram isso porque eles quiseram, eu acho que não exatamente. Uma empresa desse tipo não é criada na intenção de ajudar as pessoas. É criada na intenção de fazer o dinheiro rodar e subir. Até porque o Jeff Bezos é uma das pessoas mais ricas do mundo, talvez o mais rico do mundo, vou deixar a informação exata aqui, mas eu tenho que lembrar uma coisa para vocês também, que é uma informação mais recente. Ele, como criador da Amazon, era o CEO e hoje em dia ele não é mais, tá? Ele passou o cargo para frente para alguém que já trabalhava lá, como sempre, deixando aqui do lado as informações atualizadas. Eu tô deixando claro isso, mas eu tive que deixar a querida aí na capa do vídeo, como vocês viram, porque independente se ele é o CEO ainda ou não, quando se pensa num rosto para essa empresa, a Amazon, que rosto se pensa? No dele. Essas são todas as polêmicas da Amazon, sendo recentes ou não. No caso, algumas eu descobri agora, porque já faz bastante tempo que as autoridades têm conhecimento. E, sinceramente, eu não sei o que eu faço. Se eu devo parar de consumir ou não, porque a resposta é sim. Mas aí, se eu não consumo mais, eu consumo como? Caso você tenha opiniões independentes em qual sentido, de qual ponto do vídeo eu falei, comenta aqui embaixo que eu adoraria conversar com você. Gente, para mim, essa sessão de comentários nem é comentários, é mais um chat mesmo. Quando vocês comentam, eu sempre respondo e às vezes acaba gerando um verdadeiro diálogo, né? Eu respondo daqui, você replica daí e fica uma conversa mesmo. Eu acho muito legal quando isso acontece. Eu acho que é para isso que serve a sessão de comentários, sabe? O vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, então clica no gostei aqui embaixo também. Amanhã temos um novo vídeo e eu te vejo lá.